Aqui é o capítulo 4 do comentário de João. Ora, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido Jesus está ganhando e batizando mais discípulos que João, embora Jesus não estivesse batizando, mas seus discípulos. Ele saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. Ora, ele teve que atravessar Samaria. Então ele veio a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E a fonte de Jacó estava ali. Então Jesus, cansado da viagem, estava se sentando perto da fonte, exatamente como estava. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me de beber", pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana lhe disse: "Como é que você, um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não usam vasilhas com os samaritanos." Jesus respondeu e lhe disse: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe disse, dê-me de beber, você teria sido quem lhe pediria, e ele lhe teria dado água viva." Ela lhe disse: "Senhor, você não tem corda e balde, e o poço é fundo. Onde você tem essa água viva? Certamente você não é maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço e ele mesmo bebeu dele, e também seus filhos e seu gado, não é?" Jesus respondeu e lhe disse: "Quem beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, de modo nenhum terá sede novamente, mas a água que eu lhe der se tornará dentro dele uma fonte de água que continua jorrando para a vida eterna." Versículo 15. A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu possa não mais ter sede, nem ter que continuar vindo tão longe para tirá-la." Ele lhe disse: "Vá, chame seu marido e volte aqui." A mulher respondeu e disse: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Você estava certa quando disse, marido não tenho, pois 5 maridos você já teve, mas aquele que você tem agora não é seu marido. Você disse isso corretamente." A mulher lhe disse: "Senhor, percebo que você é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém." Jesus lhe disse: "Creia-me, mulher, a hora está chegando em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, sim, já chegou, em que os genuínos adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estas são as pessoas que o Pai está procurando como seus adoradores. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias está vindo, aquele que é chamado Cristo. Quando ele chegar, declarará tudo a nós." Jesus lhe disse: "Aquele que está falando com você sou ele." Capítulo 4, versículo 1. Ora, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido, Jesus está ganhando e batizando mais discípulos que João. Por volta de dezembro do ano 27, João Batista foi preso, Marcos 6, 17 e 20. Alegraram-se os líderes religiosos de Jerusalém, que tinham se enchido de ciúmes nos dias da grande popularidade de João. Quais eram as razões deles para tal descontentamento para com João? Veja o comentário sobre 1,19. Contudo, esta alegria foi de curta duração, pois os fariseus receberam outras notícias, a saber, que as multidões que seguiam Jesus, discípulos que ele ganhava e batizava,
eram mais numerosas do que as que tinham seguido o arauto. De fato, mesmo antes do encarceramento de João Batista, Jesus já havia tomado a dianteira no favor popular, 3:22 e 26. Portanto, na visão dos membros do Sinédrio, as coisas ficam piores em vez de melhorarem. Olha, quando o Senhor, veja o comentário sobre 1:38, nota de rodapé 44, soube. Como ele ficou sabendo, veja o comentário sobre 5:6. O Novo Testamento em grego moderno apresenta hematem. Aqui aprendeu, ele veio a saber. Especificamente, Jesus veio a saber, letra A, que João Batista tinha sido preso, Mateus 4:12. E B, que os fariseus tinham ouvido que as multidões tinham se voltado para Jesus, o qual fazia e batizava mais discípulos que João. Versículo 2. Embora Jesus mesmo não estivesse batizando, mas seus discípulos, ninguém jamais poderia se vangloriar. Eu fui batizado pelo próprio Senhor em pessoa, enquanto você foi batizado por um mero discípulo. 1 Coríntios 1:17. Jesus, sem dúvida, aprova o batismo e assumia a responsabilidade pelo rito administrativo por seus discípulos. Isso é evidente pelo uso da forma singular do verbo batizar, tanto aqui, 4.1, como em 3:22. O que ele e seus discípulos faziam, ele, na verdade, estava fazendo por meio de seus agentes. 3. Saiu da Judéia. Jesus decide sair quanto a este verbo. Veja 4:28 da Judéia. Por quê? Porque bem sabia que sua própria grande popularidade na região rural da Judéia geraria tal ressentimento entre os líderes religiosos daquela província sulina e que isso, no curso natural dos eventos, levaria a uma crise prematura. Ora, o Senhor sabia que havia um tempo designado no decreto divino para cada evento em sua vida, e também sabia que o momento apropriado para sua morte ainda não tinha chegado. Então, logo chegasse esse momento, ele voluntariamente entregaria sua vida. Ele faria isso naquele momento, não antes. Por isso, ele agora devia deixar a Judéia. E voltou novamente para a Galiléia. Jesus voltou novamente para a Galiléia. Desta expressão novamente, palim. Não se pode deduzir que ele já estava vivendo na Galiléia por um bom tempo, de forma que todo o relato do capítulo 4 deva se referir ao final do ministério terreno de Cristo. É muito mais natural inferir que o autor estava se lembrando dos eventos registrados em 2:1-12. Jesus tinha estado na Galiléia no final de fevereiro ou início de março. Foi quando realizou seu primeiro sinal. De Caná e Cafarnaum, ele viajou para Jerusalém no tempo da Páscoa. Agora, após passar algum tempo na capital e na região rural da Judéia, estava voltando novamente para a Galiléia. 4. Ora, ele teve que atravessar Samaria. Jesus teve que atravessar Samaria. Havia diversas estradas da Judéia para a Galiléia, uma perto da costa marítima, outra através da Pérea e ainda outra pelo centro de Samaria. Contudo, Joséfo nos informa que era costume dos galileus fazerem sua viagem pela região dos samaritanos, quando vinham à cidade santa para as festas. Antiguidades 20.6. Além disso, a distância mais curta da região de Jerusalém e Jericó, onde Jesus havia ministrado, para o seu destino em Caná da Galileia, 4.46, era a estrada através de Samaria. É possível que o verbo teve, edei, se refira meramente a esta circunstância, ou seja, que um viajante vindo da região rural da Judéia, para economizar tempo e distância, tinha de atravessar a Samaria para alcançar Caná da Galileia. Não obstante, tendo em vista que a consciência do nosso Senhor em cumprir o plano divino é enfatizada constantemente neste Evangelho, veja 2:4 e etc., e que também está implícita no contexto imediato. É mais provável que o significado aqui seja: ele teve de atravessar a Samaria em consonância com as ordens de seu pai.
celestial para fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Versículo 5. Então ele veio a uma cidade samaritana chamada Sicar. Após entrar na província de Samaria, Jesus chegou à encruzilhada de uma antiga estrada romana, logo ao sul de Sicar, no lugar da atual Ascar, perto do túmulo de José. A noroeste de Sicar ou Ascar fica Gerizim, o monte da bênção, Deuteronômio 27:12. Através de Ascar e a norte de Gerizim se ergue mais alto Ebal, o monte da maldição, Deuteronômio 27:13. Hoje, uma cidade moderna de tamanho considerável se situa aos pés do monte Gerizim e em suas encostas. Chama-se Nablus, que é uma corrupção árabe de Neápolis, nova cidade. No lado sul de Gerizim se encontra a sinagoga dos samaritanos, que contém os rolos do Pentateuco samaritano. Seus donos lhe atribuem uma antiguidade fantástica. A cidade bíblica de Siquém se localizava não muito longe da atual Nablus. Sobre Siquém, veja Gênesis 12, Josué 21, 1 Reis 12:25, Jeremias 41:5. Jesus parou em um local cerca de 1 quilômetro a sudeste de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Segundo Gênesis 33:19, em seu retorno de Padã Arã, Jacó comprou um campo dos filhos de Amor por 100 peças de dinheiro. O campo comprado provavelmente era de uma extensão razoável, muito maior do que o lote que contém o túmulo de José. Provavelmente incluía o local onde foi escavado o poço, que por isso estava perto do túmulo de José. Entretanto, parece que os amorreus não honraram esta transação comercial e agiram como se a terra nunca tivesse sido vendida a Jacó. Por isso, Jacó precisou reconquistar sua propriedade pela força das armas. Mais tarde, ele a deu ao seu filho favorito, José. Lemos: dou-te mais do que a teus irmãos um declive montanhoso, hebraico Shechem, do qual a cidade de Siquém deriva seu nome, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 48:22. Quando José estava quase morrendo no Egito, ele pediu que seu corpo fosse enterrado ali quando o Senhor visitasse seu povo e o trouxesse de volta à terra dos pais. Gênesis 20:25-26. Isso foi feito como registrado em Josué 24:32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser a herança dos filhos de José. 6. Foi nesse pedaço de terra que pertencera a Jacó, não longe de onde José foi enterrado, que Jesus parou para descansar um pouco. O lugar era bem apropriado para isso, pois a fonte, o poço de Jacó, estava ali. Judeus, samaritanos, muçulmanos e cristãos concordam em associar esta fonte ao patriarca Jacó. Não há motivos para duvidar dessa tradição. Devemos distinguir entre dois termos usados neste relato. Fonte, pegué, provavelmente em 4:6, no sentido do poço alimentado por uma fonte, o poço Preap. O primeiro termo ocorre em 4:6, duas vezes em 4:6, provavelmente se refere ao fato de que a água ficava borbulhando no fundo do poço. O segundo termo se encontra em 4:11-12, indica qualquer tipo de poço, seja alimentado por uma fonte ou não. Profundidade do poço de Jacó na época desta história, e hoje a profundidade novamente é de mais de 30 metros. Foi removido em anos recentes o entulho acumulado durante os séculos entre estas datas e que levara muitos comentaristas
afirmar que a profundidade do poço era de 23 metros. O poço é cercado pelos muros de um convento. A água do poço de Jacó é muito refrescante e não é inferior em qualidade à água das fontes em seu redor. Frequentemente surge a questão: por que Jacó cavou um poço aqui se havia um suprimento de água excepcionalmente copioso brotando das montanhas da Samaria que ficavam por perto? A resposta pode ser que as outras fontes às vezes secavam no verão ou que ele desejava ter seu próprio poço em seu campo para seu rebanho. Ele não queria ter problemas com os vizinhos quanto aos direitos sobre a água para os problemas de seu pai Isaque quanto a poços. Veja Gênesis 26:15. Jesus, cansado da viagem que havia sido longa, estava se sentando perto da fonte. Ele estava cansado, empoeirado e sedento. O quarto evangelho não enfatiza apenas a natureza divina, mas também a natureza humana de Jesus. Veja 1:14. A preposição grega epi, que foi traduzida como perto de, tem o sentido primário de sobre, a expressão na qual ela ocorre, pois pode ser traduzida como sobre a borda de pedra da fonte. Todavia, visto que esta preposição, usada aqui no locativo, também pode ter o sentido secundário de em ou junto, que é mais simples, pois não requer a exerção mental de palavras que não estão realmente no texto. É provavelmente melhor lhe dar este sentido aqui em 5:2. Era por volta da hora sexta para o difícil problema do cálculo das horas do quarto evangelho. Veja que foi dito no comentário a 1:39, aqui em 4:6. Há muitos argumentos a favor do cálculo segundo o método romano do dia civil. Desta forma, seriam 6 da manhã e 6 da tarde quando Jesus chegou à fonte. No entanto, devemos modificar imediatamente esta declaração, pois 6 da manhã, obviamente, está fora de questão, tendo em vista o contexto. Não estamos dizendo que é inteiramente impossível que se diga que o método judaico de cálculo de horas deste modo seria meio-dia, quando nosso Senhor chegou ao poço. Não obstante, preferimos a teoria de que eram 6 da tarde, com base nas seguintes considerações. 1. Este era o momento usual para se buscar água, Gênesis 24:11. O fato de uma mulher vir ao poço sozinha não prova nada ao contrário. Deve-se lembrar que existem diversas fontes na vizinhança imediata. Portanto, não era estritamente necessário que todas as mulheres de Sicar fossem a este poço. Ou as demais mulheres podem ter vindo um poço mais cedo, buscando evitar que esta mulher, em particular, por motivos óbvios. 4:16-18. Número 2. Ainda haveria tempo suficiente para os eventos registrados nos versos 27-40. Além disso, é mais provável que os samaritanos viessem a Jesus em grande número de frescor da tarde, com o trabalho já feito, do que ao meio-dia. Número 3. Se já fosse quase noite, 6 da tarde, também podemos entender o pedido do povo para que Jesus permanecesse com eles. 4:40, o que nos lembra Lucas 24:29. Permaneça conosco porque está anoitecendo e o dia já declina. Admitimos, é claro, que o pedido similar poderia ser feito a qualquer hora do dia, mas fica mais apropriado no final da tarde ou à noite. Número 3. Se já fosse quase noite, 6 da tarde, também podemos entender o pedido do povo para que Jesus permanecesse com eles. 4:40. O que nos lembra Lucas 24:29. Permaneça conosco, porque está anoitecendo e o dia já declina. Admitimos, é claro, que um pedido similar poderia ser feito a qualquer hora do dia, mas fica mais apropriado no final da tarde ou à noite. 7:10. Ela vê um estranho no poço de Jacó.
É Jesus que, em obediência à vontade do Pai e em harmonia completa com seu próprio desejo interior, 4:34, vai direcionar todos os esforços para manifestar sua glória na terra dos samaritanos, juntando frutos para a vida eterna. O Senhor precede por meio dessa mulher ao alcançar seus vizinhos. Ele proverá seu Salvador não apenas para seus eleitos na Judéia, mas também para os da Samaria. O contraste entre o terceiro capítulo de João e a obra de Cristo na Judéia e o quarto, sua obra na Samaria, é marcante. No capítulo 3, Jesus lidou com o homem Nicodemos. No capítulo 4, com uma mulher. Lá com um judeu, aqui com uma samaritana. Lá com uma pessoa de alta posição moral, aqui uma pessoa de baixa reputação. Não obstante, o Senhor se prova capaz de salvar a ambos. Ora, no processo de ganhar a alma dessa mulher, Jesus apela para a sua compaixão. Dê-me de beber sua curiosidade, se você conhecesse seu desejo por um descanso e satisfação finais. Aquele que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede novamente. E sua consciência vá, chame seu irmão. Ele se dirigiu a cada parte da personalidade dela para que o alvo fosse alcançado. E o que a mulher está fazendo? É quase justificado dizer, por enquanto ela está se esforçando ao máximo para não ser salva, como mostraremos abaixo. Apesar disso, embora ela se oponha aos esforços de Jesus para reduzi-los da posição, não sendo quebrados um a um, até que finalmente, no caso dela, talvez até de repente, a graça penetra e alcança a vitória. Entretanto, esta vitória da graça sobre o pecado na vida dela é pressuposta, pois não é declarada explicitamente. O tópico real não é a salvação desta alma, nem mesmo a salvação de muitas almas na província da Samaria, mas sim o modo como a glória de Deus em Cristo se manifestou por meio desta obra. Veio uma mulher de Samaria. A ideia não é que a mulher andou todo o caminho da cidade de Samaria até ali. A ideia não é que a mulher andou todo o caminho da cidade de Samaria até ali, uma caminhada de 2 horas, pelo menos. O que se quer dizer é que ela era nativa da província da Samaria, ela veio tirar água. Sendo assim, podemos imaginá-la carregando seu cântaro de água, 4:28, sobre a cabeça, ou como Rebeca, sobre o ombro. Gênesis 24:15. Ao caminhar de sua casa em Sicar, na direção sul até a fonte de Jacó, quantas pessoas hoje não considerariam bem fatigante andar 1 quilômetro para buscar água? A mulher samaritana concordaria com elas. Apelando para a compaixão delas, Jesus lhe disse: dê-me de beber. É razoável supor que o pedido foi feito depois que a mulher tinha tirado a água do poço. Veja o comentário sobre 4:25. Era um pedido totalmente natural, pois Jesus estava sedento de fato. Ao mesmo tempo, também era uma manifestação de estratégia divina e percepção psicológica, pois para ganhar acesso ao coração de outra pessoa, pode-se empregar 2 métodos. Letra A, fazer um favor àquela pessoa, e letra B, dar à pessoa uma oportunidade de lhe fazer um favor. Em geral, a opção B é mais efetiva que a opção A. Entretanto, considerando tudo devidamente, Jesus combina as duas. 8. O pedido de Jesus também foi bem natural, pois estava sozinho, não havia ninguém mais para servir-lhe e ele não tinha como tirar água do poço. Seus discípulos, veja o comentário sobre 2:2, tinham ido à cidade para comprar alimentos, ou seja, fazer provisões
Parece que nesta época os judeus e os samaritanos, embora mutuamente hostis, ainda tiveram uns com os outros até certo ponto. Os judeus podiam comprar dos samaritanos. Esta observação deve evitar que façamos uma interpretação errada da sentença parentética de 4.9. Número 9. Mesmo assim, a relação entre judeus e samaritanos não era nem um pouco cordial. Isso fica evidente no modo como a mulher responde ao pedido deste desconhecido. Como é que você, um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? O sotaque e a pronúncia de Jesus provavelmente foram suficientes para indicar à mulher que ele era um judeu. Para compreender a sua inimizade religiosa entre os dois povos, é necessário fazer uma breve revisão da história dos samaritanos. O último rei de Israel, Oséias, após pagar seu tributo à Síria, transferiu sua lealdade para o Egito. Logo, Samaria, a capital do Reino do Norte, foi cercada pelos exércitos de Salmaneser. Após um longo cerco, foi tomada por Sargão no ano 722 a.C. A maior parte do povo foi tirada de seu país e levada embora para a Síria, para Alá, junto a Abur e o rio Gozã e nas cidades dos Medos, 2 Reis 17, 3-6. Permitiu-se que as pessoas bem pobres ficassem na terra de Israel. Estrangeiros da Babilônia e de territórios ao redor foram trazidos para a região devastada. Estes se casaram com os israelitas que ficaram para trás. Esta população mista recebeu o nome de samaritanos. De Samaria, a metrópole fundada por Uri. Os colonos de outras regiões não ficaram satisfeitos com as condições que encontraram. Encontraram a região dominada por feras selvagens e atribuíram corretamente esta praga ao desprazer de Javé, a quem tinha oferecido, embora ao seu monarca, que lhe enviasse um sacerdote israelita que lhe ensinaria a lei do Deus da terra. Assim, aconteceu que surgiu um judaísmo adulterado, enxertado no culto pagão, quando um remanescente dos judeus retornou à terra de seus pais, principalmente, mas não exclusivamente dentre aqueles que foram deportados do exílio babilônico de 586 a.C. Eles reconstruíram o altar de holocaustos e lançaram os alicerces do templo. Samaritanos invejosos e seus aliados interromperam a obra de 3 e 4. O motivo foi que eles negaram permissão para cooperar na obra de reconstrução e eles tinham perdido. Deixe-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Esdras 4:2. Mas a resposta que recebem foi a seguinte: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Esdras 4:3. Ao receberem esta recusa brutal, os samaritanos passaram a odiar os judeus. Neemias 4:1-2. Subsequentemente, construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. Este foi destruído por João Hircano, um dos governadores macabeus, por volta do ano 128 a.C. Contudo, os adoradores continuaram a oferecer sua adoração no topo do monte, onde o edifício sagrado estava antes. Fazem isso até hoje. Na Páscoa, toda a comunidade deixa suas casas e acompanha no topo do Monte Gerizim quando surge a sua cheia. O sumo sacerdote entoa orações e os auxiliares cortam as gargantas dos cordeiros, tal como faziam muitos séculos atrás.
Hoje há um total de cerca de 270 samaritanos apenas. Do Antigo Testamento aceitam apenas os 5 livros de Moisés. Parecia que a seita estava condenada à extinção em razão de sua endogamia, fechada e da grande falta de mulheres entre eles. Ultimamente, porém, passaram a se casar com mulheres judias. Os sentimentos pouco amistosos de judeus para os samaritanos podem ser percebidos em passagens como 8:48 e no livro apócrifo de Eclesiástico 50, 25, 26. A atitude igualmente hostil dos samaritanos para com os judeus é demonstrada em Lucas 9, 51, 53. A bondade amorosa do nosso Senhor ultrapassou as fontes. A bondade amorosa do nosso Senhor ultrapassou as fronteiras, do ódio nacional, como se demonstra não apenas aqui em João 4, como também em Lucas 9, 54 e 55. E na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 ao 37. Tendo revisado brevemente a história da relação entre judeus e samaritanos, agora estamos um pouco mais preparados para a questão da mulher. Como é que você, um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Contudo, a menos que levemos em contato outros fatores. Ainda podemos ficar tentados a questionar se os samaritanos estavam dispostos a vender mantimentos para os judeus. 4.8. Porque não estariam dispostos a lhes oferecer água? Ou a questão pode ser assim posta: se os discípulos de Jesus podiam comprar comida dos samaritanos, por que a mulher considerava tão estranho que um judeu lhe pedisse água? A explicação se encontra na nota parentética, quer adicionada pelo próprio João ou por outra pessoa. A evidência textual não é decisiva. Pois os judeus não usam vasilhas como os samaritanos. O verbo trazido como não usam vasilha, não entre parênteses, usam vasilhas com os ogkrontai. Com toda a probabilidade não deve ser traduzido como não tem relações com. Na verdade, os judeus faziam comércio com os samaritanos, mas segundo a interpretação farisaica das leis e da pureza por Levítico 15, judeus e samaritanos não podiam usar os mesmos utensílios para beber. É por isso que a mulher, percebendo que Jesus teria de usar o cântico dela, surpreende-se grandemente para É por isso que essa mulher, percebendo que Jesus teria de usar o cântaro dela, surpreende-se grandemente. Talvez esteja também algo satisfeita por este judeu falar com ela e estar disposto de beber do seu cântaro. Versículo 10. Nosso Senhor usa este sentimento de surpresa desperto nele e atiça fogo na sua curiosidade para aumentar o respeito dela por ele. Dessa forma, poderia progredir ainda mais a obra de resgatar esta alma dos grilhões do pecado e do mal. Embora ele não responda exatamente à questão dela, também não a ignora. Ela demonstra que a questão se baseia em uma presunção errada. Ela surgiu da suposição: você, um judeu, está necessitado e impotente. Eu, uma samaritana, sou autossuficiente e posso suprir sua necessidade. Em sua resposta, Jesus mostra que o correto é o oposto disso. Ela é quem precisa de água e ele é a fonte capaz de supri-la.
Apocalipse 3,17. Assim lemos. Jesus respondeu e lhe disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe disse, dê-me de beber, você teria sido quem lhe pediria e ele lhe teria sido quem lhe pediria e ele lhe teria dado água viva. Temos nessas palavras outro machal glorioso. Veja o que foi dito quanto a isso em 2,19. O termo água viva se presta a uma dupla interpretação, assim como nos termos misteriosos 2,19 e 3,3. O caráter enigmático do dito gera reflexão e assombro, levará a mulher. O caráter enigmático no dito gera reflexão e assombro, levará a mulher a fazer perguntas, e é exatamente isso que Jesus deseja. Mesmo não compreendendo o significado das palavras dele imediatamente, ela refletirá sobre eles por algum tempo, até que, de repente, tudo se tornará claro. Como dissemos, esta é a pedagogia divina. Ao falar sobre o dom de Deus, Jesus quis dizer água viva, mas água viva pode significar água nascente, Gênesis 26:19, a qual brota sozinha, diferenciando-se a água da chuva, a qual precisa ser coletada de uma cisterna ou reservatório. Como se sabe, às vezes é preciso enfiar uma haste na terra até se alcançar uma fonte. A fonte de Jacó ilustra bem este ponto. Por isso, quando Jesus disse, ele lhe teria dado água viva, a mulher interpretou isso como ele lhe daria não a água que está preparada no poço por algum tempo, mas a água da nascente no fundo do poço. Todavia, na mente de Cristo, a água viva, fresca, pura e infalível é um símbolo da vida eterna ou salvação. Até agora a mulher não sabe quem é ele, a saber, o autor da salvação, nem o que significa água viva da qual ele fala. Observe também este ponto. Há uma leve repreensão nas palavras de Jesus. É como se ele tivesse dito: eu pedi a você água comum. O dom menor, mas você hesitou. Se você tivesse me pedido por água viva, o dom supremo, o dom de Deus, eu não teria hesitado, mas a teria dado para você imediatamente. No entanto, a repreensão é suavizada pela cláusula: se você conhece o dom de Deus e quem é que ele disse, pois deixa entender que ela não conhece. Versículo 11. Ela lhe disse: Senhor, você não tem corda e balde, e o poço é fundo, onde você tem água viva, essa água viva? Jesus dissera à mulher que daria água viva a quem lhe pedisse. Imaginando que ele se referia à água desde o fundo do poço, a mulher responde: Senhor, você não tem corda e balde, literalmente não tem antlema de antlos, que é água acumulada no portão de navio, daí antleo, tirar esta água, e antlema, o balde com corda usado para tirar água de um poço. Do ponto de vista da mulher, há dois obstáculos impossibilitando que Jesus supra esta água viva da qual ele fala.
Letra A. Ele não tem balde com corda, mas mesmo se tivesse um. Letra B. O poço Topreap. Veja o comentário sobre 4.6 e é fundo, novamente 4.6. Como então alguém poderia capaz de pegar essa água viva que brota no fundo deste poço, abaixo na água parada? A mulher está completamente perplexa e confusa. O que este desconhecido diz parece absurdo. Enquanto isso, contudo, ele continua a refletir sobre o enigma. Letra 12, certamente não. Letra 12, ela continua. Certamente você não é maior que o nosso pai Jacó por meio de José. Os samaritanos fazem sua ascendência chegar a Jacó, esquecendo-se convenientemente da mistura de seus ancestrais, que nos deu este poço. Explicado em 4.5, ele mesmo bebeu dele e também seus filhos e seu gado. Gado literalmente recém-nascidos. Qualquer animal que precise ser alimentado ou nutrido, a referência aqui é a animais. Embora para ela a questão exija uma resposta negativa, a mulher parece demonstrar que começa a imaginar a grandeza deste desconhecido. Assim ela está se tornando mais receptiva ao Evangelho. 13:14. Ela questionou a super grandeza do holocausto. Jesus agora indica que ele, de fato, é muito maior que Jacó, afinal o dom que ele concede é infinitamente mais preciso que aquele legado à posteridade pelo patriarca. Não, precioso, é infinitamente mais precioso que aquele legado à posteridade pelo patriarca. É nesse sentido que a resposta de Jesus deve ser interpretada. Quem beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, de modo nenhum terá sede novamente, mas a água que eu lhe der se tornará dentro dele uma fonte de água que continua jorrando para a vida eterna. A água física do poço de Jacó não pode evitar que alguém fique sedento de novo e de novo e de novo. Água viva que Jesus concede. Número 1. Sacia esta sede para sempre, isto é, da satisfação duradoura. Uma vez crente, sempre crente, uma vez nascido de novo, sempre nascido de novo. E também 1:49:10. Versículo 2. Não. O versículo não. Número 2, né? Aqui é água física do poço de Jacó. Número 2. Fica fora da alma e é incapaz de satisfazer as suas necessidades. É a água viva que Jesus concede. Número 2 também. Entra na alma e permanece dentro dela como uma fonte de refrigério e satisfação espiritual. Número 3. É limitada em quantidade, diminui até desaparecer quando bebemos dela. 3. É uma fonte perpétua, ideia progressiva. Veja também o comentário sobre 1:12. Aqui na Terra, sustenta espiritualmente uma pessoa visando a vida eterna no domínio superior para a vida eterna. Versículo 15. A esta altura a mulher se conscientiza de que Jesus, versículo 14, está se referindo a um tipo muito especial de água. Assim a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Contudo, ela ainda crê que esta água é física em sua natureza, seja quão preciosa for. Ela crê que a água pode curar a sede física, para que eu possa não mais ter sede nem ter que continuar vindo tão longe. Presente do subjuntivo
de Comai para tirá-la. Normalmente, se ela quisesse água do poço de Jacó, ela precisaria andar estes 10 minutos de sua casa até o poço. Ela precisava fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Por isso ela anseia pela água que não apenas sacia, mas cura a sede. Você teria sido quem lhe pediria este dom. Jesus dissera 4 anos, e agora ela pede de verdade: Senhor, dê-me dessa água. Porém, o pedido dela não está em consonância com a dica expressa no verso 10, pois ela ainda não reconhece a natureza espiritual do dom de Deus, nem reconhece o caráter do doador. E aqui então é uma parte, parando na página 191 do capítulo 4.